Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Que Ele nos abençoe, derrame graça sobre nós. Hoje estou gravando aqui da minha casa, do meu escritório, para facilitar a transmissão. Mas o nosso intuito é aprender um pouco mais da verdade de Deus, aprender sobre o grande poder que o nosso Senhor tem sobre todas as coisas. Então, antes de mais nada, quero convidar você a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Então, feche seus olhos, oremos ao Senhor, queridos. Graças te damos, ó Pai bondoso, Senhor das nossas vidas, por mais essa oportunidade que temos, ó Deus, de poder meditar na sua palavra, de poder, Senhor, aprender essas grandes verdades que estão reveladas a nós e que devem moldar a nossa mente, moldar o nosso coração e nos auxiliar, Senhor, na condução da nossa vida. Por isso rogamos ao Senhor encarecidamente que desvenda, Pai, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos assim aprender as verdades do Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, o santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 3. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos iniciar uma série de estudos agora na quarta-feira, onde nós trataremos sobre o senhorio de Cristo, sobre como o entendimento a respeito do senhorio de Cristo vai moldar a nossa mente, moldar a nossa vida e como isso deve se revelar em atos, na nossa postura, na verdade em todo o nosso viver para a glória de Deus. Então, a partir de hoje, nós vamos então se utilizar de um tema do senhorio de Cristo para trazer alguns estudos para os irmãos. E antes de mais nada, eu quero, para começar o nosso texto, eu quero começar com uma frase de um escritor chamado Abraham Kuyper, que foi um reformador holandês, que exerceu influência inclusive na política, no jornalismo e que foi até primeiro-ministro dos Países Baixos. Eu quero começar com uma frase dele para que essa frase possa nortear tudo aquilo que nós vamos estudar ao longo dos nossos dias, das nossas próximas quartas-feiras. Então veja o que diz a frase de Abraham Kuyper. Ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, e sobretudo, não clame é meu. Olha que interessante essa frase, não é verdade? Abraham Kuyper, ao fazer esta afirmação, entendia que tudo pertence a Cristo, que toda a criação pertence ao Senhor. Sendo assim, toda a vida na Terra deve ser dirigida e governada pelos princípios estabelecidos por Cristo. O problema é que muitos indivíduos, incluindo crentes, não veem a vida dessa forma. E por isso costumam até fazer uma distinção em níveis de importância das áreas da nossa vida. Segundo alguns, existem um nível da vida normal, onde estão as coisas do cotidiano, como estudo, trabalho, artes, esportes e tantas outras coisas, e Cristo não tem nada a ver com isso. E existe também um nível mais elevado, num plano mais espiritual, onde estariam as coisas de Deus, como a igreja, por exemplo, todo o serviço litúrgico que você faz na igreja. E aí sim, Cristo tem a autoridade. O que essas pessoas vivem, na verdade, é uma visão dualista da vida, onde nós temos a questão secular e a questão sagrada. Isso distintas. E o triste é que essa mentalidade
acaba influenciando a cosmovisão dessas pessoas. Por mais que eles não saibam que existe uma cosmovisão, mas essa divisão acaba influenciando o modo de pensar, o modo de viver e o modo de se portar nesse mundo. É daí que surgem algumas ideias que crente não pode fazer isso, que crente não pode fazer aquilo, que crente tem que estar apenas envolvido em questões religiosas e que outras coisas são pecados, são terríveis. É desse pensamento dualista da vida que vem justamente esse entendimento. Então veja, ter essa mentalidade acaba gerando essas dificuldades. Só que o que nós precisamos entender é que dentro da Escritura não existe essa mentalidade de dualista, ou dentro da Escritura essa mentalidade de divisão não existe, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês nesse estudo introdutório sobre o senhorio de Cristo como a Escritura nos apresenta a vida ou por que não existe essa questão dualista da vida, essa separação entre sagrado e secular, tá? Nós vamos entender então como isso funciona, seguindo alguns passos simples. O primeiro deles é que Cristo é o Senhor do universo e segundo, que a sua palavra é a verdade. Esses dois passos eu quero trabalhar com vocês de maneira bem simples, rápida, para que a gente possa entender como é que essa questão é vista dentro da Escritura, como é que não existe essa separação ou essa divisão de vida sagrado e secular, tá? Então vamos lá, vamos tentar ver o primeiro tópico, que é Cristo, o Senhor do universo. Então vamos lá. A primeira verdade que nós devemos observar para combater esse pensamento dualista da vida é o princípio do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor do universo. Devemos estar cientes de que a Escritura tem uma mensagem radical e impactante sobre a pessoa de Jesus. Você não olha para a Escritura e encontra uma descrição de um ser humano simples, ou apenas de um famoso mestre, ou apenas de alguém religioso, mas a Escritura, com riqueza de detalhes, vai mostrar que Cristo é o Senhor do universo. Por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 18, inclui essa definição da soberania de Deus ou dessa grandeza do Senhor em relação ao universo. Olha para o texto de Mateus capítulo 28, verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que interessante. A autoridade aqui descrita no texto é o direito de governar, de comandar, de ter domínio sobre alguma coisa. E a palavra grega que nós encontramos aqui, que é traduzida como autoridade, significa literalmente aquilo que surge do seu ser. A ideia de poder e de autoridade surge do ser daquele que exerce essa autoridade. É o direito de governar que surge das condições presentes do estado de ser de Cristo ou da relação que ele se encontra. A ideia simples aqui é: Jesus, sendo Filho de Deus, tem autoridade em si mesmo para governar todas as coisas, para governar o universo, para governar tudo, porque toda autoridade lhe foi dada. E sabe por que ele tem esse direito de governar? Sabe por que lhe foi dado esse direito de exercer domínio e autoridade sobre todas as coisas? Porque ele foi o responsável direto pela criação. Não é isso que nós estudamos em Provérbios? E não é isso que nós lemos lá em Provérbios capítulo 8? Olha o que diz mais uma vez esse texto. Provérbios capítulo 8 diz assim: quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Então veja, o texto nos diz que ele criou, que ele é o responsável pela criação, que ele é o Senhor da criação, que sendo o Senhor, ele estabeleceu os limites,
ele foi o arquiteto de Deus. E esse ato criador reflete o quão sábio, justo, bom e poderoso é o Verbo de Deus. E o interessante é que, ao compreender que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória, mas que também o fez para o bem da humanidade, nós, como servos, que estamos debaixo dessa autoridade, nós, ao sentirmos o seu poder e graça, nós somos impulsionados, levados a confiar, a invocar, a louvar e a amar esse Cristo. Então, o que nós entendemos é que a criação, por ser Ele o Senhor, deve adorá-lo. Toda a criação, sem distinção. O entendimento da criação deve me levar ao reconhecimento da suficiência e da sua autoridade sobre todas as coisas. Entender a criação, entender como tudo foi feito, entender que ele estabeleceu os limites para todas as coisas, deve me fazer me curvar diante dele, deve fazer com que a criação adore ao Senhor. Não é isso que diz o Salmo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A ideia é que, ao contemplar esse Senhor, toda a criação deve se curvar diante dele. É por isso que ele possui essa autoridade dada por Deus. E é isso que Paulo afirma ao escrever aos Efésios. Em Efésios, capítulo 1, verso 22, nós encontramos a seguinte descrição: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha que interessante. Sendo ele o cabeça, a autoridade máxima sobre a criação, suas palavras são suficientes para governar todas as instâncias da sociedade. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando o texto diz todas as coisas, de fato, são todas as áreas da vida, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela artística. Tudo está sob o controle e sob a autoridade de Deus. Então tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Tá? Para a glória de Deus, para a glória do seu Filho, que é o verbo da criação. Então, o que nós entendemos nesse primeiro ponto é que não deve haver essa divisão entre secular e sagrado, porque tudo foi criado por Deus. Não existe essa separação dentro da Escritura. Não existe essa divisão de que no momento da criação ele foi lá e fez aquilo que seria relacionado apenas ao secular e depois ele separou um tempo para fazer tudo que é sagrado. Não, nós não encontramos isso. O que nós encontramos é o Senhor justamente trabalhando, sendo o Senhor da criação, criando tudo e Deus colocando diante do seu Filho todas as coisas sob o seu comando. Então Cristo governa tudo, todas as áreas e todas as questões. Sendo Ele o Senhor do universo, sendo Ele o Senhor de tudo, isso então me leva ao segundo ponto, do porquê não deve haver distinção entre o sagrado e secular. Então vamos lá. Se tudo pertence a Ele, se Ele governa todas as coisas, se a criação está sujeita a Ele, se Ele deve adorar, ou se Ele deve ser adorado pela criação, então toda a criação deve ser conduzida por meio da sua palavra. Isso é interessante. Olha o que diz o Salmo 119, verso 160. Olha o que diz este salmo, esse verso que vai nos ajudar a entender essa premissa, tá? De que a palavra de Deus é aquela que governa todas as coisas. Olha o que diz o nosso salmo, por favor. Diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Olha que interessante. Veja que o que vemos aqui nesse texto é que a palavra de Deus tem sido desde o princípio uma verdade certa, infalível
e continuará assim até o fim. É ela que governa, é ela que conduz, ela é a verdade desde o princípio, e todos os atos de Deus e todos os juízos de Deus que advêm da sua palavra durarão para sempre. Ela é que é o árbitro, o guia que conduz a vida. Ela é a verdade absoluta para a vida. Isso é muito interessante. Veja bem, por verdade absoluta, e eu preciso explicar isso para vocês, nós entendemos a seguinte questão. O que é verdade absoluta? Tudo quanto é verdade uma vez e em um lugar é verdade o todo o tempo e em todos os lugares. Veja bem, o que é verdade para uma pessoa é verdade para todas as pessoas. Isso é verdade absoluta. Verdade é verdade se nós acreditamos nela ou não. Verdade é descoberta ou é revelada, não é inventada por uma cultura ou por homens religiosos. Então veja, o que nós entendemos é que a verdade absoluta de Deus é o instrumento por meio do qual ele governa e dirige a vida. E o que é verdade para uma pessoa é verdade para todas as pessoas. E aquilo que nós acreditamos ser o árbitro, o condutor, a verdade de vida que conduz toda a criação, não foi estabelecida por cultura, por épocas ou por momentos, foi estabelecida por Deus. Então, isso é verdade, isso é a verdade absoluta que deve governar e deve conduzir a nossa vida. Interessante e triste, na verdade, né? Que ao olhar para essa afirmação de verdade absoluta, nós temos uma luta contra essa verdade, onde as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade, que verdade absoluta não existe, que devemos lutar contra esse princípio, mas nós entendemos que não. E é por isso que nós estamos tratando sobre esse tema e vamos tratar ao longo dos nossos dias, porque nós vamos perceber como a verdade de Deus conduz tudo na vida. Como a verdade de Deus, essa verdade absoluta estabelecida por Deus deve guiar toda a nossa vida. Tristemente, as pessoas podem olhar para o que nós estamos falando e dizer, não, isso está errado. Cada pessoa, cada cultura deve desenvolver a sua própria definição do que é certo e do que é errado e não deve ser regido por uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta não existe. Cada um tem a sua verdade. Infelizmente, muitos dizem isso. E é assim que pensam muitos líderes modernos, culturas. As pessoas hoje, elas trabalham para que a religião permaneça apenas no âmbito privado. As pessoas dizem, guarde para si aquilo que você crê e mantenha apenas dentro da sua família, apesar de que estão querendo lutar até contra isso, que nós não podemos mais nem educar a nossa família segundo a fé que nós acreditamos. E devemos deixar as pessoas livres. Mas até então ainda é possível ouvir as pessoas dizendo, guarde a sua fé para você, ou mantenha-se dentro apenas da sua família. Os líderes culturais, eles querem que a maior parte da vida seja simplesmente secular. Ou um reino onde a religião não deve fazer diferença nenhuma. Na verdade, a religião não deve influenciar nada dentro da cultura secular. Por isso eles dizem, viva a sua vida secular, e ela diz respeito a tudo que está fora do âmbito da igreja, e viva a sua vida religiosa privada, que só diz respeito a você e só interessa a você essa situação. O que as pessoas estão dizendo é, mantenha-se o seu Jesus, ou a verdade, a escritura, aquilo que advém de Cristo, fora dos negócios, fora do trabalho, fora da educação, fora da ciência, fora da tecnologia, fora do governo, fora da política, do entretenimento, das artes. A religião não tem nada a falar a respeito disso. Mas como nós sabemos, a coisa não funciona assim. Nós sabemos e veremos muito sobre isso ao longo dos nossos estudos, nós veremos como a Escritura, como o cristianismo vem influenciando ao longo da história e trouxe grandes benefícios para a humanidade. Essa ideia de separação, ela acaba trazendo essa problemática de tentar afastar Cristo
de tentar deixar Cristo longe e que possamos então, adentrando a cultura, adentrando a sociedade, nos afundar nela e beber apenas dela, deixando Cristo de lado. Só que nós não somos movidos pela cultura. Nós não somos movidos por aquilo que a cultura ou o mundo determina. A nossa condução de vida, ela está ligada a um tema muito comum que nós já ouvimos muitas vezes. Nós entendemos que a Escritura de Deus, ela é a verdade. Nós defendemos como crentes, nós defendemos o sola Escritura. Defendemos essa verdade, tá? Porque veja, somente a Escritura é a nossa autoridade suprema em questão de doutrina, de moralidade e de vida. É dela que nós encontramos tudo que vai conduzir a nossa vida, quer seja as questões ligadas à nossa vida religiosa, e como devemos apresentar a nossa vida como um culto agradável a Deus dentro da nossa vida cotidiana, porque não há essa divisão. E a Escritura, ela revela justamente essa verdade. A Escritura apresenta que é ela que conduz tudo. Deixa eu mostrar um exemplo bem claro para vocês, dentro da própria Escritura, que revelará essa verdade. Então vamos lá. Antes de mais nada, nós entendemos que a Escritura Sagrada, ela é uma unidade, tá? Tanto Antigo Testamento como Novo Testamento estão vinculados a um único pacto de graça, ao pacto da redenção. Nós encontramos o desenvolvimento da obra da redenção dentro de toda a Escritura. Nós não rejeitamos uma parte e apenas assimilamos outra parte. Nós entendemos que toda a Escritura está unida, conectada e transmite a verdade, tá? Então veja, tendo entendido isso e desenvolvendo essa verdade, ao olhar para o Novo Testamento, nós encontramos um chamado de Deus ou um mandato missionário para nós, que está lá em Mateus 28, quando ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ok, essa é uma verdade do Novo Testamento, chamando-nos a fazer discípulos. Esse é um dever do cristão. A nossa vida está ligada ou deve ser vivida para mostrar Cristo ao mundo. Mas não é somente isso. Existe um outro mandato universal na Escritura, que é o chamado mandato cultural e que está lá no Antigo Testamento. Quando nós lemos em Gênesis, quando diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e exercei domínio sobre ela, cultivando e guardando. O interessante é que esse mandato não é repetido no Novo Testamento, não sei se você já percebeu isso. Mas o fato é que ele não precisa ser repetido no Novo Testamento, porque ele ainda é válido. O trabalho, bem como a atividade cultural, seja agricultura, comércio, política, educação, é uma parte da vocação do cristão, tanto quanto o evangelismo. Ao olhar para a Escritura, você precisa entender isso. Que da mesma maneira que eu devo fazer discípulos, eu preciso entender que toda a minha vida ela deve ser feita como uma vocação para a adoração e para glorificar a Deus. O modelo básico da sociedade que nós desenvolvemos se encontra na Escritura. E essa forma de vida, regida pela Escritura, se estende a todas as dimensões da vida, tanto públicas quanto particulares. Não existe essa diferenciação. Não existe essa divisão. Se você tem essa divisão na sua mente, tire. Porque o que Cristo nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, que a verdade dele deve direcionar toda a nossa vida, quer seja na esfera pública, em nosso trabalho, em nossas atividades, nos eventos esportivos, na política, na economia. Nós precisamos entender como a verdade nos orienta a esse fato. E desse modo, a reflexão teológica nunca fica então limitada ao indivíduo, quando pensamos assim, ou apenas aos espirituais. Não.
A verdade de Deus, ela é verdade para toda a criação. A verdade de Deus, ela é verdade para toda a criação. Ela é uma reflexão sobre como toda a Escritura se relaciona com a vida ou nos dá diretrizes para a vida. Por isso nós precisamos entender essa verdade. Nós não podemos fazer essa diferenciação, essa dicotomia, esse dualismo dentro da vida. Então, ao entender isso, diante dessa verdade, nós podemos afirmar que Jesus é de fato o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. A autoridade está sobre ele. E tendo ele autoridade sobre tudo, sobre toda a criação, ele governa a criação por meio da sua palavra. Ele governa por meio da verdade, da sua verdade absoluta, verdade que deve governar a vida de crentes e de não crentes. A verdade de Deus conduz toda a criação. Então, como crentes cientes dessa verdade, nós precisamos mostrar uma resistência à forma como o mundo tenta governar a vida, separando a verdade de Deus de tudo enquanto existe no mundo, mostrando que leis devem ser aprovadas porque elas não estão submissas à verdade bíblica e que nós devemos nos quedar e baixar a cabeça para tais leis, porque a religião não se mistura, ou a religião não pode envolver as questões do Estado. E o que nós entendemos é que a coisa não funciona assim. Antes de tudo, nós devemos obedecer à verdade de Deus. E nem sempre aquilo que é legal, que é autorizado, que é permitido pela lei ou sancionado pela lei, de fato é moral segundo a verdade de Deus. E o que deve conduzir a nossa vida, e o que deve liderar a nossa vida é sempre a verdade de Deus, porque ela direciona e conduz tudo em nós. Como eu trabalho, como eu me relaciono, como eu me envolvo com esse mundo, tudo que eu faço para Deus. Lembra de Paulo escrevendo aos Coríntios? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, como já observamos, a cultura circundante nos países ocidentais, em nossa região, os países modernos, não nos encoraja a pensar assim. Na verdade, eles vêm lutando para nos separar ou para nos afastar dessa verdade. Não temos uma vida unificada, ou não há esse pensamento na cultura de uma vida vivida para Deus. Antes, eles incentivam a divisão, onde o secular e o sagrado não se misturam. E de acordo, queridos, com essa visão, a maior parte do pensamento sobre negócios, sobre trabalho, sobre educação e assim por diante deve ser igual ao de qualquer outra pessoa. A Escritura não deve nos influenciar nisso. A gente vai ver ao longo dos nossos estudos como a Escritura vai influenciar todas essas coisas. Como a Escritura vai influenciar os nossos negócios, nosso trabalho, a educação e assim por diante. Nós vamos perceber como a Escritura tem uma resposta e como de fato ela é suficiente para toda a vida. O cristianismo só faz diferença no âmbito privado ou somente quando você está numa igreja durante o culto. Nós não encontramos isso. O cristianismo deve envolver, deve relacionar-se ou afetar todas as esferas da nossa vida. Nesse cenário, só pequenos pedaços da vida, infelizmente, como alguns pregam e como a cultura tenta mostrar, apenas alguns pedaços da vida devem ser influenciados por Cristo e eles já estão lutando até para tirar esses pequenos pedaços. Algo que nós não podemos deixar. A visão bíblica é muito diferente do que se é pregada hoje em dia. Cristo é o Senhor de todas as coisas, queridos. E nós, como servos, nascidos de novo, como foi o texto que nós lemos, a nossa mente deve ser transformada e renovada pela presença de Cristo. Ser radicalmente cristão significa não aceitar
ingenuamente a mensagem cultural de uma sociedade secularizada, de uma sociedade totalmente afastada e distante de Deus. Nós pertencemos a Cristo. Cristo é o Senhor, não apenas sobre as almas de individuais, mas sobre todo o universo. Todo o domínio está sobre as mãos dele. Ele governa sobre tudo. O Senhor, ele é aquele que merece ou tem o poder em suas mãos. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos brincar de ser cristãos. A nossa cosmovisão, ela não pode ser afetada por aquilo que a cultura tem pregado. O nosso papel como servos é de conduzir a vida, é de viver a vida para a glória de Deus. O que precisamos entender hoje é o que Kuyper disse em um dos seus livros. Ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: o dever é este, que apesar de toda oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho até a nação novamente render homenagens a Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos desejar, que a verdade de Deus novamente seja estabelecida no lar, na escola, no Estado, para o bem do povo. Porque abandonar a verdade de Deus é viver em um caos. Não podemos abrir mão, nem abandonar a certeza de que as ordenanças de Deus reveladas em sua palavra são suficientes para conduzir todas as instâncias da sociedade, quer religiosa, política, familiar, profissional, artística, enfim. Nós precisamos entender que a palavra de Deus conduz todas as esferas da vida. E ao defender essa verdade, nós mostraremos ao mundo que nos curvamos ao senhorio de Cristo e que Ele é Senhor de tudo. E a partir de hoje, então, nós veremos, queridos, como a verdade do senhorio de Cristo se apresenta em todas as áreas da vida, nos levando a servir ao Senhor o tempo todo, em toda a vida e de todo o coração. Então, que Deus abençoe, que Deus ajude, que Ele nos fortaleça e trabalhe e prepare o nosso coração para que possamos entender que sim, Ele é Senhor do universo e que deu a sua palavra para conduzir a sua criação e precisamos quedar os nossos corações a essa verdade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa palavra tão preciosa. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e tem conduzido a nossa vida, Senhor, de uma maneira extraordinária, de uma maneira que possamos viver para o Senhor, glorificar o Senhor e exaltar o teu santo e excelso nome. E que a sua verdade, ó Deus, de fato conduza a nossa vida e abra os nossos olhos. Abençoa-nos, ó Pai, em tudo que vamos estudar ao longo das nossas quarta-feiras e que isso se torne uma verdade vibrante em nosso coração. É o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, que Deus cuide de nós e derrame sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.